Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Quarta com Graça, onde nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, que traz o tema Generosidade em Tempos de Escassez. Hoje nós vamos estudar a lição 5, que nos fala sobre a generosidade com o próprio corpo. O texto que nós vamos usar é o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vamos todos ler junto a palavra do Senhor? Diz assim: Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Amém. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a mordomia com o próprio corpo, né? Nós sabemos que o estudo desse trimestre fala sobre generosidade, mas também está ligado ao estudo da mordomia cristã. E dentre algumas das coisas, né, que nós administramos, aquilo que Deus nos dá, assim como mordomos, como servos fiéis que nós somos, Deus nos dá coisas que nós precisamos administrar, seja elas espirituais, seja elas materiais. E dentre alguns desses bens, né, que Deus nos dá, existe algo muito especial, que é o nosso corpo, né? O corpo ele é tão especial desde a sua criação, né? Que foi Deus, próprio Deus, quem fez com as suas próprias mãos, né? Deus nos gerou do barro e Ele mesmo nos moldou, né? E a palavra agora nos diz, nós lemos, que nós somos templos do Espírito Santo. Se nós estudarmos um pouco a vida do povo hebreu, né? Nós vimos que quando eles saíram ali do Egito, e eles vagaram pelo deserto, chegou um determinado momento em que eles tiveram que fazer uma arca, né, que é chamada Arca da Aliança, onde era guardada as tábuas das leis, e aquelas tábuas das leis representavam a Deus, né, e essas tábuas eram guardadas dentro de uma arca, né, e posteriormente fizeram-se então, para proteger essa arca também, o tabernáculo. E quando nós analisamos, né, os materiais que eram usados no tabernáculo, né, eram materiais muito nobres, né, ouro, pedras preciosas, enfim, o que havia de melhor entre o povo foi usado então na construção desse tabernáculo que era utilizado então para guardar e proteger então a Arca da Aliança. E era um tabernáculo móvel, né? Era um templo móvel. Ele poderia ser montado, desmontado, né? Isso ficava a cargo da tribo de Levi. Isso eu estou falando para você entender um pouco a importância então do que a Bíblia então nos fala, do que nós acabamos de ler. Agora não há mais o tabernáculo, não há mais o templo físico. O que há agora é o nosso corpo. A Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quais os materiais? Como você está cuidando desse templo? Como você está cuidando daquilo a qual Deus te deu para que ele seja então templo do Espírito Santo? Deus habita em você. E como é que está o seu templo hoje? Será que você está cuidando desse templo, né, que é o nosso corpo, conforme a vontade de Deus? Então juntos nós vamos estudar um pouquinho sobre essa mordomia, sobre a administração do nosso corpo, né? E nós precisamos ter em mente que precisamos cuidar de 3 áreas essenciais do nosso corpo. A primeira é a parte física. A segunda é a saúde mental e a saúde espiritual, né? São 3 elementos que nós precisamos ter um cuidado maior, né? Porque quando nós cuidamos desses 3 elementos, isso nos gera saúde. E saúde nos dá a entender que tudo está ocorrendo de forma perfeita, conforme a vontade de Deus, né? Nós sabemos que um dos principais, né, um dos princípios, né, de Deus é a vida. Então Deus tem como princípio a vida. Então nós também precisamos preservar a nossa vida. E como nós fazemos isso, né? Cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa saúde física, cuidando da nossa saúde mental e cuidando da nossa saúde espiritual, né? Nós precisamos ter isso em mente. Nós estamos passando, irmãos, passamos aí por uma situação, né? Essa pandemia que infelizmente levou muitas vidas, né? E houve algumas regras que nós precisamos ter
para então que houvesse aqui a preservação da nossa vida. Porque há um vírus ainda, não acabou, ainda há o vírus aí, e nós precisamos tomar alguns cuidados para que nós não venhamos a contrair este vírus e posteriormente, né, ficar doentes, e alguns infelizmente perderam suas vidas, né? Então nós precisamos tomar certos cuidados para que nós venhamos a preservar nossas vidas. O primeiro ponto é a saúde física, né? O que nós podemos fazer para que nós venhamos a cuidar da nossa saúde física? Saúde física na verdade, a carne, os músculos, né? São tudo aquilo que é o nosso revestimento, né? É aquilo que está por fora, é aquilo que nós podemos tocar. Essa é a saúde física, é a nossa carne, né? E hoje nós estamos, muitas vezes, né, por causa da pandemia, nós nos privamos de ter esse cuidado, né? Porque muitos estavam habituados a fazer caminhadas, a ir na academia, e por causa da pandemia nós deixamos de fazer isso, né? Cuidar da saúde física é muito importante, né? E como nós podemos fazer isso? Primeiro, tendo uma boa alimentação, né? É incrível que aquilo que nos dá a vida, né, que é o alimento, também pode nos levar à morte. Então, ter o cuidado na alimentação, comer alimentos que sejam ricos em nutrientes e proteínas que são necessárias para o nosso corpo, tudo isso em equilíbrio, né? Muitas doenças que nós estamos acostumados a ver são causadas pela má alimentação, porque nós não cuidamos do nosso físico, né? Quando nós não fazemos isso, nós contraímos diversas doenças, dentre elas diabetes, né? Pressão alta, problemas no coração, enfim, insônia. Tudo isso é proveniente de uma má administração da nossa saúde física. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Ter uma vida saudável é essencial, né? Isso nos dá um aumento de vida, né? Então, quando nós cuidamos da nossa saúde física, nós tornamos os nossos músculos mais fortes, que são responsáveis pela sustentação do esqueleto, enfim, nossas articulações, né, que com o tempo vai se desgastando e vão surgindo as dores. Tudo isso nos tira a motivação, né? Nos tira a energia. Mas quando nós temos essa prática, as boas práticas, né, nós deixamos o nosso corpo em condições e com energia para que nós possamos fazer as coisas corriqueiras do dia a dia e principalmente a obra do Senhor, né? Então é importante isso. Cuidar do corpo não quer dizer endeusar o seu corpo. Hoje o que nós podemos ver é que as pessoas, né, estão endeusando o corpo, estão, né, fazendo um culto ao corpo, e não é isso que Deus quer, né? Nós não precisamos cultuar o corpo, nós precisamos cultuar aquilo que está dentro de nós, que é Deus, né? O Espírito de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos que ter esse cuidado, né? De não cultuar o corpo, mas deixar o corpo em condições, né, para que nós possamos ter uma vida mais saudável, né, com menos dores, com menos sofrimento, né? A partir do momento que a idade vai chegando, nós vamos sentindo, né, que o nosso corpo ele vai necessitando de mais cuidados. Então, faça essa pergunta: como você está cuidando do seu corpo? Será que você está fazendo alguma coisa para melhorar as suas condições, né, as condições físicas, né? Fazer caminhada, fazer uns exercícios físicos, exercícios aeróbicos, né? Não precisa ir para uma academia, cara, você pode fazer isso em casa, né? E hoje existem vídeos aí nos ensinando os mais diversos tipos de exercícios para que nós possamos então manter a nossa saúde física em dia. O segundo tópico é a saúde mental, né? Não adianta você ter um corpo preparado em dia se a sua mente ela não está bem, né? Quando você começa a sentir desânimo para fazer as coisas, isso é sinal que a sua mente não está indo bem, né? Quando você se deixa se preocupar demais, quando você deixa os problemas do dia a dia, né, atrapalharem, né, a sua vida, isso quer dizer que a sua mente não está indo muito bem, né? Até mesmo o desânimo que nós sentimos de ir para a igreja, o desânimo que nós sentimos de ler a palavra do Senhor, o desânimo que nós sentimos de fazer alguma coisa, uma atividade física que seja, isso pode ser um sinal muito perigoso, um sinal que você possa estar entrando num quadro depressivo.
Então nós precisamos estar atento a isso, né? Buscar as coisas de Deus é importante. Então isso nos dá esse alerta, né? Que nós podemos estar indo por um caminho, que a nossa mente pode estar indo por um caminho que não é tão saudável, né? Se você anda perdendo sono à noite, você se anda muito ansioso, muito preocupado com as coisas, é melhor você então buscar aquilo que possa trazer novamente a sua saúde mental. E a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós precisamos encher a nossa mente com as coisas de Deus. Nós precisamos estar preocupados com a obra do Senhor, né? Nós precisamos estar preocupados em fazer a vontade do Senhor. As demais coisas, Deus está no controle, Deus está nos auxiliando, Deus nunca nos deixou só, e Ele vai estar, então, nos abençoando e nos dando a vitória. Então, a nossa mente tem que estar focada nas coisas que são de Deus, né? As coisas que Deus pode fazer por nós, né? Então, encha a sua mente com as coisas espirituais. Um outro ponto importante, é o terceiro tópico, é a questão da saúde espiritual. O espírito também fica doente. E como isso ocorre? Nós vimos aí na pandemia que nós somos obrigados a nos distanciar, né? E com isso nós deixamos até de cultuar a Deus, de ir ao templo, né? De estar na presença de Deus. Não que necessariamente Deus só habite lá no templo, né? Isso não é a verdade, mas é importante que nós estejamos unidos, né? O ser humano ele é um ser sociável, ele precisa estar junto, ele precisa estar em comunhão. E com essa pandemia, muitos deixaram de ir à igreja. E nós vimos agora que as coisas estão retornando, né, ao novo normal, né? As coisas estão voltando novamente com a vacina, e nós vimos que o número de pessoas que deixaram a igreja foi muito grande. Ou seja, nesse período houve um esfriamento espiritual e as pessoas deixaram então de congregar, né? Existem vários motivos, né, que levam a pessoa a deixar de congregar, né? Enfim, decepção, desânimo, de que pode ser uma depressão, esfriamento espiritual, né? E como nós então podemos então ter novamente a nossa saúde espiritual renovada? Irmãos, não tem mistério. É buscar a presença de Deus. É ler a palavra de Deus. É se alimentar das coisas de Deus. E como nós fazemos isso? É louvores, é oração, é leitura da palavra, é comunhão na igreja, é trabalhando, né? Só assim nós vamos novamente ter essa energia espiritual e ter essa saúde espiritual, né? Sem isso, não tem como nós prosseguirmos, né? O esfriamento, se nós não tomarmos essa atitude, vai ser algo natural e normal. Quando nós deixamos de buscar a Deus, claro que nós vamos esfriando, né? Então, nós precisamos, novamente, voltar para Deus, voltar para as coisas do Senhor, voltar para aquilo que é santo, né? Para aquilo que nos alimenta espiritualmente. O espírito também precisa de nutrientes, o espírito precisa, né, de proteínas, e esses nutrientes e essa proteína são as coisas de Deus, são a palavra de Deus, são os louvores, são as orações, né? É a comunhão com os irmãos, né? É a trabalhar na obra do Senhor. Tudo isso é importante para que nós possamos estar então aptos e espiritualmente sadios para a obra do Senhor. Então, irmãos, esses 3 pontos que nós acabamos de ler e acabamos de falar são pontos importantes para que a nossa saúde seja uma saúde completa, tanto física, mental e espiritual, né? E eu pergunto a vocês, como está a sua saúde hoje? Como você está administrando o corpo? Como você está administrando aquilo que Deus te deu? Será que você está sendo generoso para com seu corpo? Será que ou você está dando somente o resto do tempo, enfim, alimentos que não vão trazer a sua saúde, que vão piorar a sua saúde? Será que você está lendo coisas que vão te engrandecer? Será que você está assistindo coisas que vão te trazer aumentar a sua espiritualidade? Será que você está se movimentando para fazer as obras do Senhor? Ou será que você está com os olhos voltados para o mundo?
né? Então, irmãos, que você possa estar atento, né, nessa administração do nosso corpo, que nós possamos estar firmes, né, com a nossa saúde em dia, tanto física, mental e espiritual, né? Isso é a administração do corpo, isso é a mordomia do corpo. Que os irmãos possam então estar firmes aí na caminhada, né? Buscando somente em Deus, né? Que Deus possa então restaurar a sua saúde, caso você esteja precisando, né? Nesse momento tão difícil, não há outro remédio que não seja Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que você possa, então, ser abençoado com essa pequena reflexão e que nós possamos estar sempre juntos na administração, como mordomos que somos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, nós agradecemos aí a tua presença e que você possa colocar no seu coração essas palavras para o seu crescimento espiritual, mental e físico. Amém?